Boa noite a todos e todos presentes, encarnados e desencarnados. É chique falar, né? Encarnados. A gente fala oi para eles desde que eles não apareçam para a gente, né? Fora daqui. A gente sempre faz essa brincadeira. Bom, sempre que eu venho aqui no portal ou em outra casa que é difícil, eu sempre falo, não sou palestrante, tá? Sou uma trabalhadora que sou cutucada para vir. Não adianta você fazer essa cara não, que eu não sou. Tira a testa. E aí, é difícil escolher um tema. É difícil a gente que não lida com isso o tempo inteiro escolher um tema para vir conversar com vocês. Porque o que será que cada um de nós está precisando? E desde o começo do ano eu tenho sentido a necessidade, e eu sou de uma área, né, sou da educação física, na escola, mas eu sempre estou estudando, especialmente as crianças, os jovens. E aqui no centro acho que a gente fala bastante de cuidar do espírito, e a gente dá umas pinceladas em falar de cuidar do corpo. Né? Talvez a gente ainda não se deu a importância, não se deu a consciência da importância de cuidar desse instrumento, né, que é o nosso corpo físico. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, cuidar do corpo e do espírito. E essa difícil tarefa, né, da gente ter esse equilíbrio. E é o que a gente vai conversar. Bom, o que a Perla acha ou deixa de achar não importa nesse momento. O que a gente estuda é o que eu vou trazer para vocês. E vincular, eu fiquei pensando, será que eu vou achar alguma coisa do Espiritismo que me embase, que traga para eu poder conversar sobre isso? E aí, fazendo essa pesquisa, no Evangelho, no capítulo 17, no Sede Perfeitos, lá na orientação dos Espíritos, nas instruções dos Espíritos, está assim, ó, consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos que considerá-la como prisioneira da carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Falei, nossa, eles escrevem para mim com todas as letras. Aí, né, a gente tem que olhar. Mas ele fala que o nosso desenvolvimento aqui na Terra, né, tem pessoas, os ascetas, não sei se é assim que pronuncia, tá certo, tio? Que fala que pessoas elas têm que se entregar só para a parte espiritual. Todo o resto não importa. Tem os materialistas que falam, não, esquece a parte espiritual e foca só no aqui e agora, no corpo, nos prazeres e tudo mais. E tem os que não estão nem lá nem cá. Sabe, o famoso em cima do muro? Que for para ser, vai ser. E aí ele complementa, né? Você ficar tanto para um lado quanto para o outro, ou em cima do muro, não tem sabedoria. Então, onde pôs a sabedoria? Ele continua. Onde pôs a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhe as relações existentes entre corpo e alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai-vos, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é pelos acidentes que causa. Falei, nossa, ele coloca mesmo. E o que a gente vai conversar aqui, eu peguei muita coisa da Organização Mundial de Saúde, né?
e de artigos científicos que falam sobre a prática da atividade física, com relação especialmente, hoje eu quero pegar no pé, dos adultos que têm que ser exemplo para as crianças e os adolescentes, tá bom? O André Peluso, não sei se vocês conhecem, que é um trabalhador da casa e está sempre aqui, ele sempre fala, quando eu estudo para uma palestra ou quando eu falo aqui, a primeira pessoa que está ouvindo sou eu mesmo. Então, tudo que eu vou conversar com vocês serve para mim também, tá? É um trabalho nosso. Olha só o que a Organização Mundial de Saúde fala. Constata que essa aqui é da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Constata que a atual geração pode ter expectativa de vida menor. Pelo nosso desenvolvimento tecnológico, pelo avanço da medicina, a expectativa de vida, ela sempre veio aumentando, né? Sempre foi aumentando. Você conversava assim, o seu bisavô morreu com 40 anos. 40 anos já era velho naquela época. E aí foi aumentando, 50, 60, 70, 80, a gente vai ficando melhor. Mas pela primeira vez, a ex-diretora-geral da OMS chamou a atenção que essa geração, antes da pandemia, tá, teria 5 anos a menos do que a geração anterior. Por quê? Sedentarismo. Então, vou mostrar um vídeo que a Nike fez sobre isso. Espera aí, que eu tenho que tirar daqui para fazer ele passar. Calma aí. Acho que agora vai. Have an extra 5 years to live. You said 5, right? 5 years. It's a long time. I would try to fix everything I did bad. I would bring my uncle back because I miss him very much. I would get more hamsters. I would probably want to go looking for dark matter. I think I'd go looking for aliens. If I could live an extra 5 years, I was thinking about making like a helicopter, like a wooden helicopter. But I don't have any wood. I want to go check out the moon sometime. I'd probably teach my sister not to hate tuna. I would try and invent a machine that lets you run at light speed. If I had 5 more extra years to live, I would be the boss of all the chipmunks. eu cantaria na frente de 1 milhão de pessoas. I don't really know. I think I'd do anything. Why are you asking me that? Vocês sabiam disso? Eu comecei a fazer um curso e aí a hora que eu vi, eu falei, Aí eu fui pesquisar, foi onde deu esse start. Eu falei, a gente precisa conversar sobre isso. Por quê? O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. E todos os estudos mostram que a chance de uma criança seguir na atividade física, um adolescente seguir, vem da onde? Da família. E a gente vai continuar falando disso. E aí ele pergunta, né?
Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que sua idade reclama. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, a criança não vai escolher se ela vai fazer ou se ela não vai. Quem tem que escolher é o adulto. O adulto responsável por aquela criança. Ah, mas Perla, eu não tenho ninguém sobre a minha tutela. Eu não sou pai, não sou mãe, ou os meus já estão grandes. Como que eu faço? Eles aprendem. Todo mundo é responsável pela educação das crianças que estão aqui. Algumas mais diretamente e outras que você pode ser exemplo, né? Então, enquanto a criança não tem a liberdade de escolher, quem escolhe por ela são os responsáveis, tá? E agora mais um. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas é o canal Amigos da Luz, do YouTube, um canal espírita que é muito legal. E ele vai falar sobre isso, e a partir disso a gente vai desenrolar o restante da nossa conversa. Presta bem atenção, hein? Então, mais uma vez estou aqui em prece, falar com o senhor, é Páscoa. Que delícia, né? O senhor lembra que a gente conversou um outro dia que eu estava querendo ser fitness? Por quê? Porque tem que cuidar do corpo físico, essa máquina maravilhosa, incrível que a gente recebeu para reencarnar e evoluir, né? E hoje a gente tem que ser fitness, né, Senhor? Não sei se o senhor tem acompanhado por aí, aqui na Terra, essa exigência. Então é Páscoa, acho lindo, mas tem esse obsessor que é o chocolate, né? E é caro. Eu tenho 7 sobrinhos, eu dei um ovo de codorna para cada um, que é para já exercitar a humildade, né? Porque tu disseste, mais fácil entrar um ovo de codorna nos buracos da agulha do que um trufado da Cacau Show. Eu adaptei um pouco, mas mais ou menos o que o senhor quis dizer, né? Eu não quero me meter em vossa obra, nem dar pitacos porque sou pessoa, tu és Deus, sou pessoa física, o senhor já é o divino jurídico, mas eu acho que há um problema aí de planejamento, porque o senhor fez as coisas mais gostosas, as que engordam, né? Por que o senhor não fez essas coisas mais gostosas, as que são mais saudáveis, né? Por que a alface não veio com gosto de Nutella? Por que a lavagem não tem gosto de lasanha, né? Pensa comigo, porque para mim a alface sempre foi enfeite de comida, assim. Aquilo não é... Não sei se entendi vossa obra culinária, mas para mim, pessoa encarnada, o sabor da coisa e o tempero é importantíssimo, sabe? O alface, ele vê, né? É maravilhoso, é lindo, a coisa verde, que nasce ali, brota, e é um mato lindo, e a gente come, tem vitamina, né? Mas o estrogonofe tem um valor evolutivo, né? O homem teve que pensar mais para fazer um estrogonofe que colher uma alface. Então ele tinha que ter mais vantagens. Não estou me metendo, o senhor é Deus, mas sabeis o que é melhor para nós. Eu podia ter pego uma consultoria com a Paola Carrossela, enfim. Assim, também só uma opinião de quem está assim, vou jogar aqui no ar, se aproveita ou não. O corpo físico é perfeito, mas tem pessoas que têm uma tendência a engordar, que é uma tristeza. Engorda respirando, sou eu. Eu engordo respirando, passei em frente a um fast food, suspirei e engordei. Aquilo entra em mim por osmose, aquela caloria toda, sabe? Vem de fora para mim e me infla. Tu me inflas, Senhor de amor, e a comida de peso. E assim vamos vivendo, e aí a roupa não vai cabendo. Mas a vida é linda. E pessoas que já nascem, comem que nem uns desgraçados, comem como pessoas perfeitas e não engordam nada. Nada. Eu tenho um primo que é assim, um varapau, um palito, ele come. Olha, o senhor sabe, o senhor vê daí a criação sua. Aquilo é draga, aquilo, sabe? E é aquele corpo perfeito, não malha, não faz nada, e é assim, é a genética. Eu achei linda essa coisa, se eu criar genética. Ter peso, né, tá gordinho, não é um problema. O problema é quando a gente está, né? Eu fiz um exame de sangue agora, por isso eu quero ser fitness. Eu fiz um exame de sangue há pouco tempo e as minhas taxas evoluíram. Olha a evolução aí, evoluíram bastante. Evoluíram, estão lá no teto. De glicerídeos, glicose, colesterol. Tu disseste, ame ao próximo
Não disse ame o legume. Não disse ame o alface. Não disse ame a verdura. Não foi claro em vossas instruções. E outra, quem é nosso modelo e guia? Jesus. Jesus multiplicou o quê? O pão. Não foi a chia, não foi a quinoa. Foi o pão, carboidrato. Tem uma dica aí. Aí estou na academia, me inscrevi, fiz aquele pacote de 12 meses, que é mais barato, para ficar nessa minha empreitada de ser fitness. Estou pagando já, tem 2 meses. Fui 2 vezes lá. Tem um senhor lá, um senhorzinho, já está nessa encarnação há muito mais tempo do que eu, levanta 7 daqueles pesos, 7, ele vai no mesmo horário que eu só consigo 2, Senhor. Os humilhados serão exaltados, né? Estou esperando. E eu acho que tem uma coisa na academia que não é doutrinária aquilo. Gente, a gente tem evolução, tudo disseste, né? A codificação fala, nós somos espíritos que evoluem, espírito não retroage, não é bom ficar estagnado, tem que evoluir. A esteira não evolui, senhor. A esteira é um troço que a gente ficou um hamster ali andando naquele mesmo lugar, não sai do lugar. Não há evolução. Algo de doutrinário está no reino da Dinamarca, da academia. E, Senhor, eu quero estar mais empenhado ainda na minha busca pelo bem, pela caridade, no trabalho do bem. Eu vou ficar na academia, olha o tempo que eu vou ficar lá perdido, o tempo gasto ali dentro, andando como um hamster, fazendo pesos, podendo eu estar erguendo mãos, erguendo vidas, Senhor, para vós. É simples, eu posso dormir, tu podeis tudo, tu és Deus, eu posso dormir e acordar o Caio Castro, Senhor, por vossa vontade. Não, para mim não é vaidade, eu falei Caio Castro porque eu vi ontem na novela, não precisa ser a beleza global, não, coisa simples, pode ser um padre Fábio de Mello, uma coisa, um Tom Cruise, uma pessoa comum. O que eu quero é saúde. Não tem bariátrica espiritual, né? Eu nunca achei, procurei no Google, não vi isso. Vamos trazer essa especialidade para a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, porque é uma equipe grande que faz um trabalho tão bonito. A água fluidificada não tem efeito termogênico, né? Podia ter, custa nada. Quanto vai ser isso a mais no gasto espiritual de ectoplasma por aí? Nada. E falando em ectoplasma, eu acho bom mesmo que eu consiga desencarnar mais magro, porque depois vai que eu preciso me materializar. Tanto de ectoplasma que eu vou ter que ter. Haja médico. Tá isso, tá, senhor, estamos conversando. Não, claro, obrigado pela minha vida, obrigado pela tudo, que tem que agradecer, agradecemos a gratidão. E a Páscoa, né? Que coisa linda. Muito bem bolado isso. Obrigado mesmo pelo exemplo de Jesus, pela ressurreição, pela essa sensação de renovação que a gente sempre tem quando pensa nisso. Quem pensa, né? Porque o chocolate acaba ocupando um pouquinho o nosso HD mental. Mas quando sobra um tempinho a gente lembra de Jesus, é bom, porque aí ficou esse exemplo, né, lindo dele, né? Muito bem bolado isso. Parabéns. Tá? Vou indo lá. Não esquece, não, tá? Herbalife. Assim seja. Senhor Deus, eu descobri essa nova maneira de conversarmos e eu aproveitar o tempo também para ser fitness e espiritualizar. É a prece dominal. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por tudo, Jesus. Abençoe as pessoas. Que o Senhor nos dê paz e amor. Assim seja. Prece dominal. Bom, então vamos... Alguém já conhecia esse vídeo? Já falei, lá tem vídeo de tudo sobre o espiritismo, sempre levando para esse lado do humor, né? Então, o que a gente pode conversar a partir do vídeo? Formação de paladar, né? Ultraprocessados, fast food, consumismo. A gente fala, não sei se vocês já ouviram falar, ele tem paladar infantil. O que é paladar infantil? Só gosta de doce, né? Não gosta de fruta, verdura, legume. Aí, isso vale para mim, tá bom? E vale para todo. Culpa de quem? Culpa de quem?
Não adianta falar... Eu estou achando esse negócio do espiritismo, às vezes, é um pouco cansativo, porque é tudo culpa nossa, né? Mas porque a gente vai, né, trazendo... E hoje, a questão desse ultraprocessado, né, das bolachas, todas as coisas prontas, a facilidade da gente pedir comida no fast food, o consumismo. Vocês vão ver agora na Páscoa. Quantos chocolates se dão para uma criança, para uma família, né? O tanto de coisa que, se lembrar de vez em quando, fala de Jesus, que nem ele traz. Mas é doce em cima de doce, açúcar, faz mal. Ele fala de fator genético. É óbvio que a gente não está falando aqui que vai ser igual para todo mundo. Cada indivíduo é único. Mas, geralmente, na grande parte das pessoas... Gasto calórico, quanto você tem que ter uma balança que vai fazer o que você controla de alimentação para você não ter um sobrepeso, por exemplo. Mas não quer dizer que, se você não tem sobrepeso, você é saudável. Isso é uma falsa ideia de saúde, né? Porque você pode ser magro que nem o primo dele, que não faz nada, pode ter um corpo esteticamente bonito, entre aspas, pelo padrão de beleza social que é colocado, e não ter saúde. Porque a gente está falando da importância do se movimentar. Então, o corpo saudável é diferente de padrão de beleza. Isso a gente tem que ter bem claro, né? Esforço e disciplina. Como é difícil para tudo, né? Para tudo. Como é difícil a gente ter uma canseira do dia a dia e estar lá fazendo atividade física, se alimentando bem, cozinhando. Mudança de hábito. É muito difícil. A gente tem que procurar alguma coisa que a gente ache menos pior, né? Às vezes, quando você não cria esse hábito desde cedo, você tem que começar de alguma maneira. E se você não achar nada, sinto muito, você vai ter que fazer. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes é uma médica paliativista e também ela é geriatra. Tem um livro dela que chama Para Toda a Vida Valer a Pena, que fala sobre envelhecer, o envelhecimento. E ela usa uma metáfora assim: imagina que você foi avisado que daqui 60 anos você vai morar no deserto do Saara. Que lá, de manhã, faz muito calor e à noite é um frio lascado. Mas você vai morar lá. Você foi avisado que você vai morar lá. Aí ela fala, o que você teria que fazer? Que se preparar, né? Comprar roupa, fazer estoque de alimentos, não sei. Você tem que se preparar esses 60 anos para ir morar no Saara. Só que a gente sabe que vai morar no Saara, que é o envelhecimento, e a gente não se prepara para ele. A gente não se prepara para envelhecer bem. A gente sabe que a gente vai envelhecer e a gente não cuida do nosso corpo físico para que esse envelhecimento seja o melhor possível. Nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, até mesmo pessoas com comorbidades de diversos tipos têm que fazer atividade física. Tá bom? Então, você vai envelhecer com mais qualidade de vida. E outra coisa, que a gente já conversou desde o começo, e ele traz no vídeo, essa dicotomia de cuidar do corpo versus cuidar do espírito. Como se for cuidar do corpo, você estivesse deixando de ser uma pessoa boa. Né? Deixando de ajudar o outro, de fazer a caridade, porque você está cuidando de você. E é aquele velho clichê, aquele exemplo. Né? Você vai viajar de avião... Eles falam, se o avião tiver algum problema, vai cair máscara de oxigênio em você, você coloca em você primeiro, para depois você poder ajudar o outro. Então, se você não está bem com você mesmo, você não consegue ajudar o próximo. E aí eu trouxe, falando da questão do paladar, porque crianças menores de 2 anos não devem comer açúcar. E aí, que atire a primeira pedra quem nunca fez isso, de ver uma família que fala assim, não dê doce para o meu filho, você fala, ai, que exagero. Não é um exagero? Olha, criando essa criança com essa restrição. Coitada da criança, fica com vontade. Vontade de quê, gente? Ela nem conhece. É a mesma... A única analogia que eu consigo pensar sobre isso é, você dá bebida alcoólica para uma criança, você não dá açúcar. Por quê? Porque a
a tendência já é do ser humano ter esse apreço pelo açúcar. E aí, desde a gestação, a pessoa gestante já vai criando preferências no bebê. Olha que complexo, né? E aí, se você for dando mais açúcar, a gente já tem a tendência de gostar. A gente vai gostar mais ainda. Então, não é assim, coitado da criança que não está ganhando. É que bom que essa família está conseguindo fazer isso. Que é difícil também, porque geralmente produtos naturais são mais caros, né? A gente tem esse problema social também. São mais caros. Às vezes a família tem uma logística de vida tão difícil que não tem esse tempo de se programar. A gente teria que dar um jeito de ajudar com tudo isso, né? Então, você não pode, porque a formação vai se dando aos poucos nesse processo. Esses 2 primeiros anos são muito importantes, pois representam um período intenso de desenvolvimento de todo o sistema nervoso e cognitivo. É o período que a criança está moldando uma série de aspectos do seu desenvolvimento e o paladar está incluso isso, fala a nutricionista. Tá? Então, até 2 anos, não. Depois, você vai introduzir, se precisar, né? Mas insista no alface, porque ele vai achar o alface gostoso. É a gente que faz ele não gostar, né? Bom, a OMS também lançou essas diretrizes de atividade física e comportamento sedentário. E é legal porque tem de criança, adolescente, adulto, idoso, mulher grávida, pós-parto, adulto e idoso com doença crônica, crianças e adolescentes, adultos com deficiência. Tá? É só dar um Google que vocês acham o documento completo. E aí, olha só. Você não incentiva essa criança a se movimentar desde cedo. Quer ver outro exemplo de coisas que a gente faz? Porque a tecnologia permite e a gente não para pensar. Você vai assim, olha, que bonitinha aquela motoquinha, aquele carrinho elétrico. É tão legal. É mesmo. A criança nem aprende a pedalar. Não gasta a energia dela fazendo. Pode ter o carrinho elétrico? Pode. Né? Mas você tem que incentivar essa criança a se mexer, a aprender. Porque senão fica assim, ó. Deixa eu ver. Alguém se identificou em alguma dessas cenas? Quando a gente é criança, antigamente, a gente tinha a rua para brincar. A gente não tinha celular, não tinha televisão. Celular e televisão é o problema? Não, não é o problema. É o uso que a gente faz disso que é o problema. Hoje a gente tem menos espaços para se fazer isso. Então é preciso pensar mais sobre, para ver como que a gente vai estruturar, né? Como que a gente vai poder oferecer. E aí é buscar, né? Se você tem condição de pagar, você paga. Se você não tem, tem as praças, tem vários clubes aqui. Você tem o SESI, tem o SESC que oferece, tem as escolinhas da prefeitura, tem o Instituto do Vencedor, que é do governo do estado. Tem várias opções que você pode estar inserindo a criança na atividade física, tá? E vocês também. E aí ele fala assim, que olha só, diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário. Recomenda-se pelo menos 60 minutos, 1 hora,
por dia de atividade intensa. Será que essas crianças estão fazendo 1 hora de atividade intensa? Sabe quando vocês passavam, não sei se é da realidade de cada um de vocês, brincando de pega-pega a tarde inteira? Brincando de pular elástico, andando de bicicleta, jogando bola. A gente passava a tarde inteira. Será que eles passam 1 hora por dia? Né? E pelo menos 3 dias da semana, essas atividades têm que ser aeróbicas de moderada a vigorosa intensidade, assim como aquelas que fortalecem os músculos e os ossos devem ser incorporadas, tá? Recomenda-se que as crianças e os adolescentes devem fazer pelo menos uma média de 60 minutos por dia de atividade física de moderada a vigorosa intensidade ao longo da semana. A maior parte dessa atividade física tem que ser aeróbica. É aquela que faz o coração disparar, sabe que você fica... É daquela. Tá? Mas entende-se que praticar alguma atividade física já é melhor do que nenhuma. É o famoso, se não está dando, faz o que dá. Né? Se as crianças e os adolescentes não cumprirem as recomendações, praticar alguma atividade física beneficiará a saúde. Né? Você tem que cumprir. Devem começar fazendo pequenas atividades e aumentando a frequência. E é importante fornecer essas oportunidades seguras e iguais para todos. Todos precisam estar praticando. Limitar a quantidade de tempo em comportamento sedentário, especialmente na tela. A gente coloca a criança na aula de inglês, no reforço de matemática, na aula de música, né? Traz para evangelização. Será que a gente está colocando atividade física também? Ou a gente fala, nossa, ele já está tão cansado, eu não vou fazer. É saúde, é desenvolvimento, tá bom? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então não adianta vocês falarem tem que fazer se vocês não derem o exemplo. E aí tem vários estudos que mostram que a família tem sido identificada como uma das instituições tradicionais de educação que maior influência revela no envolvimento e na participação de crianças e adolescentes em comportamentos saudáveis. Tá? Existindo uma associação estreita entre a atividade desenvolvida pelos progenitores, né, pelas famílias, pelos pais e pelos seus descendentes. Muitos dos comportamentos saudáveis são iniciados e mantidos no contexto familiar, podendo a família, pais e irmãos, ser considerada como um dos principais fatores de âmbito social capaz de influenciar os comportamentos dos adolescentes. O reconhecimento da importância que a família tem nos comportamentos evidenciados pelos adolescentes tem levado muitos investigadores à realização de estudos sobre agregação familiar nos hábitos da atividade física. Então, o quanto que a família influencia. Aquele passeio no domingo, no sábado, um dia à noite. Né? Se a gente começar a fazer isso, a chance dos nossos filhos seguirem é muito maior. Porque assim, trouxe a Armandinha, achou que a Armandinha ia ficar fora, né? Nem sempre a gente sabe o que vai colher, mas podemos cuidar do que vamos semear. É a parábola, né? A gente nunca pode ter garantia de nada. Talvez a gente faça tudo certo e os nossos filhos não sigam, mas a parte de vocês a gente fez. E olha só, apenas 15% dos adolescentes brasileiros se exercitam o suficiente. Gente, é 15%. É pouquíssimos que participam. E aí, para dar uma esperança para a gente, né, lá no Evangelho também está. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as más inclinações. Então, se lá no Livro dos Espíritos está falando que desconhecer a relação de cuidar do corpo, cuidar da saúde e da mente é parte das leis de Deus, eu entendo que essa transformação moral também passa por isso. Também passa por você vencer a preguiça, vencer os maus hábitos de alimentação, vencer o sedentarismo. Isso faz parte também do ser espírita. Tá? E aí o Armandinho de novo. Comida orgânica e saudável? Mas e as indústrias de alimentos, agrotóxicos e remédios? A senhora quer causar desemprego? A gente sempre arruma uma desculpa, né? Brincadeira, pode encher de brócolis.
Porque é isso, é esse esforço. A gente pode até começar, a gente não vai ganhar todo dia, a gente não vai conseguir todo dia, mas a gente vai se esforçar para que no máximo de vezes possível a gente consiga. E olha só, a OMS fala que a falta de atividade física pode causar doenças em 500 milhões de pessoas até 2030. Tem gastos, os governos não investem na saúde da atividade física, promovida pela alimentação e pela atividade física, e vão pagar a conta das doenças que são relacionadas à falta de atividade física, né? Então, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina. Olha só. E ocupa a 5ª posição no ranking mundial. Tem noção que é isso? Nós somos o 5º país que mais tem preguiça de fazer alguma coisa. E eu vou falar preguiça, mas lembrando que tem muita gente com muitas condições de vida, sociais, são muitos fatores que influenciam, tá? Mas aqui entre nós, a maioria é o quê, gente? E olha só, já entre os jovens o número é maior e ainda mais alarmante, 84%. Então, ele fala, né? Só uma definição. É considerado sedentário os adultos entre 18 e 60 anos, no nosso caso aqui, tirando o Domingos, que vai fazer 71 em abril, né, Domingos? Cadê? Que não realiza ao menos 150 minutos semanais de atividade física ou 30 minutos 5 vezes por semana, de leve a moderada. E considerada sedentária a pessoa que se mantém muito tempo inativa, sem praticar exercícios físicos. E ainda aquelas que, apesar de realizarem algumas atividades durante o dia, como se locomover e trabalhar, não dediquem um período à prática de alguma modalidade esportiva ou treino em geral. Então, você pode ir a pé para o trabalho todo dia. Você é um indivíduo sedentário. Quer dizer, então, que é melhor eu ir de ônibus? Não, continue indo a pé. Mas, para efeitos de considerar ser uma pessoa ativa, né, é o famoso menos pior. É menos pior você fazer alguma coisa do que você não fazer nada. Tá? Então, a prática de atividade física regular é fundamental para prevenir e controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, bem como para diminuir os sintomas de depressão e ansiedade. Eu vi um vídeo do Drauzio Varela, que é aquele médico que está sempre, né? Acho que todo mundo já ouviu falar tirando as crianças, e ele fala, né? Perguntaram para ele é maratonista, ele corre 42 quilômetros. E ele perguntaram, né? Qual que é o benefício? Ele falou, olha, primeiro que para eu correr 42 quilômetros, eu tenho que treinar, porque não dá para você acordar hoje e falar assim, olha, eu vou correr 42 quilômetros. Então, você tem que ter essa constância. Mas o principal, faz bem para a cabeça. Né, ele coloca. Então, a gente consegue também regular muito de depressão e ansiedade com atividade física. Reduzir o declínio cognitivo e melhorar a memória e exercitar a saúde do cérebro. Faz bem. Tem um estudo que mostra que as crianças que praticam vão melhor em português, em matemática, nas outras disciplinas. Tá? Tem essa relação de crianças que são ativas com desempenho escolar. Aí você fala assim, mas aquele menino da minha turma que era péssimo em matemática, só era bom de futebol, é exceção, tá bom, gente? No geral, na média, ajuda. Estima-se, ou aquela criança não estudava o que ela precisava estudar, né? Também tem essa, não era falta de capacidade. Estima-se que até 5 milhões de mortes por ano no mundo poderiam ser evitadas se a população global fosse mais ativa. Olha o tanto de oportunidade que a gente perde numa reencarnação, para dar uns passinhos a mais. Concorda comigo? 5 milhões de mortes. E eles falam que as mortes por doenças não transmissíveis, a gente morre por nós mesmos. Não é porque a gente pegou alguma coisa, não. Tá? E aí, de novo, falando do livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de se obrar, de trabalhar, né, de fazer, de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. De novo, ele está nas nossas costas. Eu faço essas conversas que nem o mocinho lá do vídeo faz. Poxa, Deus, tu és Deus, né? Mas tem que ficar fazendo isso com a gente? Por quê? É o nosso trabalho, né? Então,
O que a gente pode fazer? Como que a gente pode, se a gente ainda não faz, como que a gente pode criar estratégias? Essas são algumas dicas, né? Coloca o seu nome na agenda. Sabe, na sua agenda de atividades de todos os dias, será que tem lá um horário para a Perla? Será que tem um horário para o Anésio, para ele cuidar dele mesmo, fazer essa atividade física? Ou tem só os horários do meu marido, da minha filha, do meu trabalho voluntário, do centro? Não, tem que ter o seu nome na agenda. E aí, a hora que você reservar aquele horário, nada te tira daquele horário. Sinto muito, hoje não dá. Sinto muito, hoje eu não posso, porque aquele horário é o seu horário. Você vai ser exemplo para os seus filhos e filhas. Eu ouço muito assim, culpa de mãe, sabe aquela, eu vou deixar minha filha aqui com a avó para eu ir para a academia, o que ela vai pensar de mim? Eu poderia estar com ela. Ela vai pensar que ela tem que se cuidar quando ela crescer também, quando chegar a hora dela. Ah, mas eu não queria deixar ela. Eu tenho uma amiga que eu falei assim, você está treinando, né? Ela falou, tô. Falei, que hora você está indo? Ela falou, 5 da manhã. Falei, parabéns. Porque ela tem essa culpa de trabalhar o dia inteiro, ficar às 9 horas fora e chegar à noite e ir para a academia. Então, ela arrumou um jeito de acordar mais cedo e ir. Achou um lugar e ela está indo. Falei, cara, que legal. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Né? A gente tem que pegar esses bons exemplos. E aí, uma coisa que eu ouvi uma vez na faculdade, e eu levo para a vida, né? Eu posso fazer tudo por você, menos fazer por você. E isso eu acho que é até uma lógica do espiritismo. A gente está aqui, a gente está conversando, está transmitindo conhecimento, mas não adianta, eu não vou fazer a caminhada pelo meu tio Anésio. É o corpo dele que precisa. Por mais que eu queira ajudar, eu posso ir junto na caminhada. Mas ele tem que andar. Você é difícil, né? Outra coisa, arrume alguém para ir com você. Leve seus filhos, mas na falta de não dar para ir com os filhos, arruma um amigo. Combina com ele. Toda vez que você falar assim, vai ter caminhada hoje, esperando ele responder assim, não, hoje eu estou cansado, a gente não vai. Você combina com ele, fala assim, a gente não pode falar não. Vocês já tentaram fazer isso? Funciona. Várias vezes eu já mandei mensagem para minha amiga, falei assim, não vai ter corrida hoje, né? Você está cansada? Ela, não, vamos. Ai, que droga. Vamos, então vamos. E aí a gente combinou o contrário, só que a hora que depois que eu vou, aí eu não paro. Aí ela quer parar, falando, agora você está aqui, você não vai parar, a gente vai terminar. Então, a gente se ajudando fica mais fácil, uma outra estratégia. Tá? Bom, e aí o Armandinho taca na nossa cara. A gente está falando de alimentação, está falando de atividade física. Para encerrar, ele fala, né? Hoje não tem tempo para comer comida saudável? Tudo bem. Amanhã vai ter que arrumar tempo para ficar doente. Certo? É tão óbvio, mas a gente insiste ainda em não acreditar. Ou se a gente acredita, a gente não dá o devido valor, né, do quanto que é importante a gente cuidar da nossa alimentação e da atividade física. Certo? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer. Lembrando que a gente está conversando sobre saúde, não é sobre julgamentos, né, são informações que cada um sabe aonde o calo aperta e sabe como que vai poder melhorar ou não, tá bom? Então, agradeço a casa, a oportunidade de trabalhar e que a gente consiga, né, arrumar tempo para se cuidar e não para ficar doente, tá bom?